Liberdade de expressão. Liberdade de expressão hoje parece uma coisa ilimitada, né? E a gente usa muito mal esse termo, a gente ouve e como professor, tenho o dever de falar, não, as coisas não são assim. Eu respondo pelo que eu falo, não só pelo que eu faço. Eu posso falar o que eu quiser? Pode, mas se responsabilize por isso. Então, dentro da ideia do assédio moral, existe também esse limite ligado à liberdade de expressão. Mas eu quero dizer que o fulano é careca, e ele é mesmo. Sim, mas isso incomoda o sujeito. Então, uma das regras de etiqueta no trabalho é não comente sobre a roupa, não comente sobre o cabelo, não faça esse tipo de comentário porque você não está num ambiente de intimidade com a pessoa. Ele é seu colega de trabalho, ela é sua colega de trabalho, não é seu amigo, seu companheiro, seu parceiro de todos os dias. E o fato das vezes ele permitir essa liberdade, como nós estamos conversando anteriormente, não significa que mesmo assim ele não esteja se sentindo, exatamente. Né? Ele só não quer ser ainda mais Às vezes o cara está constrangido, constrangido, né? E o constrangimento não o permite reclamar, porque ele ele pensa que se reclamar pode piorar a situação para ele. Ele vai ser uma espécie de trava emocional também. E aí você coloca a lenha na fogueira. Né? Não está gostando que eu te chamo de careca, então eu vou te chamar de careca e gordo. Né? Vai piorando a situação. Então o cara fala assim, eu vou ficar quieto, que talvez passe. Em muitas situações a pessoa mesmo, não gostou agora que eu vou fazer isso. Sim, isso era muito comum. Né? A minha adolescência, a minha infância era assim. O apelido bom era o apelido que pegava era aquele que o sujeito não gostava. O apelidado. Pô, daí, né? Agora vamos chamar mesmo. Agora fez efeito. Né? Porque o apelido, na verdade, é você que quer ser chamado daquele jeito. Ou você permite que te chamem. Né? Jenny. Jenny é um apelido. Né? Jennifer vira Jenny. Tudo bem. Mais ou menos aquela história, né? Se me chama pelo nome completo, acho que é encrenca. Exatamente. O meu que é composto, Marco Antônio. Pô, né? Então, meus amigos me chamam de Marconi. Né? Os que querem me sacanear um pouco mais, Marcola, para lembrar lá do meliante, né? Do Marcola. Eu não ligo, somos amigos. Né? Eu lembro que tem um amigo meu que falou assim, pô, me chama de gordo, gordo, gordo. Eu falei, pô, para com isso, cara. Daí ele falou assim, tá bom, imenso. Mas é meu amigo. Com ele me resolvo. Ele não é meu colega de trabalho. Aí é grave. Né? Aí é uma outra relação. Né? Eu venho aqui para trabalhar e ganhar o meu sustento. Estava brincando com vocês um pouco antes do programa. Se todo mundo ganhasse na Mega Sena, estava todo mundo aqui? Provavelmente não. Né? O trabalho dignifica o ser humano? Dignifica porque te dá comida, né? Mas se você tiver comida e não precisar trabalhar, melhor. Né? Você vai se divertir, você vai viajar. Né? Então você vem aqui para trabalhar e não para fazer amizades. Pode ser que aconteça, né? E não é raro, né? Nos tornarmos amigos. Né? Mas tudo tem um limite. E nesse caso o limite chama-se intimidade, proteção a ela. A privacidade, que é um círculo maior, que envolve proteção de dados e tal, e a intimidade, que é esse círculo mais restrito, ligado especificamente à pessoa, que é uma coisa, é uma expressão que eu gosto de usar, mas ela não pode ser mal interpretada, sagrado. Né? Não estou falando de religião aqui, mas daquilo que é seu e só seu. Né? Não faça isso com a pessoa. Porque aí cai a produtividade, o ambiente fica ruim, tudo anda mal. Né? Nesse quesito é tão importante a comunicação, né, professor? A ouvidoria, como tem aqui, né? A pessoa saber onde ir, para quem reclamar, né? E também as pessoas ficam em dúvida assim, e se eu demorar um pouco para reclamar, eu perdendo tempo, eu posso perder o meu direito, né? Então, tem que lembrar que a legislação trabalhista trabalha com prescrição de direitos aí, né? De 5 anos no curso do contrato de trabalho e 2 anos depois de terminado o contrato de trabalho. Né? Então, você tem esse tempo a partir do ato praticado. Se posicionar o quanto antes, sempre, né? Acreditar nos canais de comunicação, nos canais de apuração, de verificação, né? Expor o problema. Né? Antes era muito mais difícil de expor, porque o sujeito... isso daí é tempestade em copo d'água, é mimimi. Até mesmo medo de retaliação.
Sim. Ou até como ele deve fazer isso. Exatamente. Quais seriam a forma. É. Às vezes existe o canal, mas ele não sabe o que ele tem que trazer de material. Isso. Se ele tem que trazer por escrito, se ele tem que ter testemunha. São duas coisas bem interessantes, Edi. Uma coisa é o acervo probatório que você vai formando durante essa configuração do assédio. Né? Anote as coisas, guarde os dias, faça uma espécie de diário dessa tua apreensão. Não espere muito para reclamar. Procure saber se houve testemunhas, né? Porque não é raro que o assédio moral seja feito em público. Né? O sujeito tem direito, o seu superior, de lhe chamar a atenção para corrigir os seus defeitos, os seus erros no trabalho? Lógico, faz parte, inclusive. Né? Agora, eu não posso humilhar o sujeito. Não é burro, não é um ignorante mesmo, vai ter que refazer tudo. Vou dar para outra pessoa fazer porque você não consegue mesmo. Isso é uma prática que se for corriqueiro isso, né, cotidiano, isso é assédio. Né? Porque você pode falar assim, me traga aqui o ofício que eu pedi para você fazer, olha, corrija aqui, corrija ali, veja, tem que colocar vírgula, senão vai ficar uma interpretação ruim, tal, né? Faça mais de um modelo. Faça mais de um modelo. Exigência profissional. Exatamente. Né? E até mesmo o feedback. O famoso feedback negativo. Sim. Positivo. Né? A crítica ela tem que acontecer no trabalho. Confundem, né? O que é um feedback, uma cobrança profissional do assédio. Isso. Né? Às vezes Eu acho que como esse é o grande desafio, né? O grande desafio. O meu chefe está me cobrando. Mas faz sentido. Mas o chefe foi feito para isso também, né? Ele me corrigiu. Que da mesma forma, como ele me corrigiu? Que da mesma forma que o gestor tem que entender que essa pessoa não é seu amigo, o funcionário também tem que compreender Lógico. que o gestor não é o seu amigo. O seu gestor está lá nesse papel de cobrar a produtividade. Não é amigo nem inimigo. Qual é o requisito, um dos requisitos de professor? Estar em sala de aula. Chegar no horário. Meu chefe está me chamando a atenção porque eu chego atrasado. Mas, por favor. Você tem um horário para cumprir? Cara, isso daí é cumprir as regras do teu contrato de trabalho. Agora, chegar na frente de todo mundo e falar assim, esse aqui sempre está atrasando. Porra, você é um vagabundo mesmo. Ei, um exemplo lá atrás que eu dava, olhando para um professor de direito civil da década de 40 do século passado, ele dizia o seguinte: o empregador pode mandar o empregado embora a hora que ele quiser, se não tiver estabilidade? Sim. Mas no ato de mandar embora, ele pode xingar o empregado? Não. Aí ele abusou do direito que ele tem de demitir. Então, aí eu posso pensar num dano moral, não num assédio, porque foi um ato só. Na hora da demissão, você fala assim, está sendo demitido porque você é isso, aquilo outro, né? E vai passando para um lado pessoal. Eu não tenho esse direito como empregador. Eu tenho o direito de demiti-lo, ponto. Mas não expô-lo a situações ridículas e nem na relação interpessoal de duas pessoas só, sem público, também eu não posso subjugá-lo e humilhá-lo. Não é porque não tem ninguém vendo que não é assédio. O assédio, ele provoca uma reação na pessoa que sofre. Independentemente de alguém estar acompanhando ou não, de alguém ter testemunhado ou não. Então, às vezes é difícil fazer prova, né? Voltando à questão da prova, né? Mas anote, né? Procure saber se alguém viu, converse com seus colegas, aqueles que você tem um pouco mais de confiança, e procure o canal correto. Geralmente, as empresas grandes como o Unibrasil têm a ouvidoria, enfim, né? E se assegure disso. E exponha. Né? Deixe claro o teu sentimento. E aí, claro, se a instituição não resolve, é buscar o Ministério Público do Trabalho, o sindicato, enfim, para ter isso. E lembrar sempre, nem tudo que a gente imagina que seja assédio é. Cobrança não é assédio. O professor pegou um gancho bem importante que veio, inclusive, como questionamento, né, na nossa caixinha de perguntas internas ali dos colaboradores. Até que ponto é assédio moral e até que ponto é dano moral? O assédio e o dano, a diferença é a contumácia. Né? O assédio é uma prática.
o dano é um ato. Então, aquele caso, né? Pode Vou te mandar embora. E vou te dizer por que eu estou te mandando embora. Porque você é assim, não toma banho. E olhem, ainda suspeito que você tenha desviado dinheiro. Isso gera dano moral. O assédio é uma prática. Ó, não bateu meta, vou te demitir. Mas, pô, olha a meta que o senhor me colocou aqui. Né? Que pode ser através dele ou também por outra pessoa, né? Sim. A pessoa não fala para a pessoa, mas pode falar para terceiro. Sim. Você pode, como a gente fala, dar com a mão do gato, né? Você não aparece, mas elege alguém para fazer o serviço por você. Por que não? Isso não é uma maneira de você neutralizar o assédio. Ó, ninguém vai achar o autor. Não, é assim. E pode ter mais de um autor. Porque quando você lança o apelido e todo mundo começa a chamar o cara pelo apelido que ele não gosta, é coletivo, né? Todo mundo. Generalizar. Exatamente. Então, a diferença entre o dano e o assédio, nesse caso, né, essa diferença específica aí, é a prática. O assédio exige uma continuidade, o tempo todo, né? Ou algumas vezes. Não necessariamente com a mesma pessoa, pode ser com outras pessoas. Eu faço, ou esse caso caracteriza dano. Eu falo, você é careca, você não gosta. Eu falo que a Jennifer não fica bem de vermelho e ela também não gosta. Aí o que acontece é que o sujeito que faz isso, ele está trabalhando com práticas abusivas. Tá? O assédio, na verdade, nesse caso, ele seria quase equiparado a um assédio institucional. Né? Porra, todo mundo vai para a vala para o sujeito. Né? Não dá para chegar perto daquele chefe ou daquela chefe, daquela pessoa, né? Ele vai morder. Ele vai te morder de algum jeito, né? Ele vai te sacanear de alguma maneira. Né? Então, aí eu tenho um assediador, né, que tem essa prática e que não elege um alvo. Elege o corpo todo de trabalhadores do lugar. Né? E aí pode haver até uma ideia de um assédio institucional. Né? Porque ele vai fomentando essa prática e ninguém coíbe. Então, a empresa acaba sendo, de certa maneira, conivente. Né? É por isso também que ela responde civilmente. Não toma partido, não toma atitude. Né? Porque eu posso ser responsabilizado por omissão. O assédio sexual não precisa ter uma prática reiterada. Basta um ato do assédio sexual. Ele é extremamente grave, né? Não que o moral não seja, mas ele nos assusta mais. Né? Há uma invasão maior de intimidade porque ele é físico. Né? E aí, esse sim, o assédio sexual não é, um dos pilares dele não é a prática contínua. Né? Basta um ato para caracterizar o assédio sexual. Né? Mesmo que não tenha chegado ao fim. Né? Mas eu posso exigir favores ligados a essa parte do corpo. Exatamente. Daí extrapola a esfera moral e vai no caminho do assédio sexual.